Então, hoje nós vamos estudar sobre os números primos. Observe o quadro a seguir. Temos números naturais de 0 a 9 e quais são os divisores dele. A gente viu que para um número ser divisor do outro, quando eu dividia, por exemplo, 2 dividido para 2, então, e sobra 0. Então, quando o número natural tem apenas 2 divisores, o 2 tem 2 divisores, o 3 tem 2 divisores. Esses números a gente chama de número primo. Ele só é divisível pelo 1 e por ele mesmo. Então, tá aqui, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e a gente vai até. E os números naturais que possuem mais de um divisor, ó, a gente chama eles de números compostos. Os números primos, o termo primo, que significa que ele é o primeiro. E, como a gente viu anteriormente, se ele não é primo, ele é composto. Se o número não for primo, ele vai ser composto. E só uma regrinha, lembrando do critério de divisibilidade. Se o número for de final 0, 2, 4, 6 e 8, não será primo, porque ele tem mais de um divisor, ou seja, ele já é divisível por 2. Então, além do 1 e do próprio número, ele também vai ser divisível por 2. Então, por isso, é só prestar atenção nesse final desses números aqui, ó, que já vai lembrar pelo critério de divisibilidade. Só há um número primo par, que é o 2. Os outros todos são ímpares. O único número par que é primo é o 2. E o número 1, ele não é considerado primo, ele não é primo e nem composto. E também, se o final do número for 5, ele será divisível por 5. Então, além desses números aqui, ó, e se for o final 5, por exemplo, ó, o 25 não é primo, o 42 não é primo, porque é divisível por 2. Se eu tivesse um número muito grande aqui, terminado com 5, ele não seria primo. Você já saberia que ele não é primo pelo critério de divisibilidade. Então, aqui temos alguns exemplos de número composto. Ó. O 6, por exemplo, ele é composto, que você dividir o 6 por 1 vai sobrar um resto 0. Então, os divisores de 6, ó, são o 1, o 2, o 3 e o 6. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 divisores. Ele não é primo, ele é composto. Um exemplo de número primo, o número 5. O número 5 só é divisível pelo 5 e pelo 1. Então, não existe nenhum outro número que eu divida por 5 que vai dar o resto 0. Aqui nós vamos ver os primeiros números primos de 1 a 100. Ó, temos aqui uma lista. Esses aqui são os números primos de 1 a 100. Ó, o 2, o 3, o 5, o 7, 43, o 47, o 71. Todos esses números são números primos. Só para relembrar o critério de divisibilidade, ó, para ficar mais fácil para saber quais números são primos ou não. Quando o número for par, ou seja, quando ele termina com 0, 2, 4, 6 e 8, eles são divisíveis por 2. Então, e por 3 é quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. 4, se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. E por 5, se terminar com 0 e 5. Por 6, se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele será divisível por 3. Divisível por 8, se o número terminado em 0, 0, 0. Ou seja, quando os três últimos números forem divisíveis por 8. E por 9, quando a soma de seus algarismos forem divisível por 9. E por 10 é quando todo número terminado em 0. Então,
Esse critério já ajuda muito a eliminar os números para saber quais são os números divisíveis, os números primos. E aqui nós temos os números primos de 1 a 1000. Então, ou seja, de 1 a 1000, nós temos 168 números primos, né? Mas como que a gente faz para encontrar isso tudo no número? Eu vou ter que dividir cada número por 1, 2, 3, 4. Não, tem uma regra muito prática aqui, ó, que é o crivo de Eratosthenes. Foi um matemático grego que descobriu esse método de encontrar os números primos, né? Então, por meio desse método, você encontra os números primos e o quanto você quiser. Por exemplo, aqui o dele aqui, ó, essa tabela está até o 120. Então, esses números que não estão riscados, ó, tipo esse, olha, o 113, esses que não estão riscados são os números primos. Mas como eu faço para encontrar isso? Para fazer? Então, vamos lá. Primeiro passo, nós vamos escrever uma tabela. Aqui eu fiz de 1 a 58, mas você pode colocar de 1 a quanto você quiser. O processo é o mesmo. Construir a tabela. O segundo passo. Nós vamos, bem pela regra de divisibilidade, que qualquer número par é divisível por 2. Então, risque o número 2. Não risque. O número 2 vai ficar sem riscar. E risque todos os múltiplos de 2. Nós vamos riscar todos os múltiplos de 2, ó. O 4, o 6, o 8. Pronto, risquei todos os múltiplos de 2. O 2 eu não risco, não. Vamos para o terceiro passo. Então, nós vamos aqui, ó, lembrando que qualquer número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos também for. Portanto, sem riscar o número 3, eu deixo o número 3, que é primo, e risque todos os múltiplos de 3. Então, vamos lá. Riscar todos os múltiplos de 3. Os que já está riscado, que for comum a 2, não precisa riscar novamente, só os outros que não estão. Temos o 9, o 15, o 20. Pronto, riscado os números múltiplos de 3, nós vamos para a próxima. Próximo passo. Quarto passo. Nós vamos riscar todos os múltiplos de 5. Eu deixo 5 e multiplico só os múltiplos dele. O 10 já está riscado, então não preciso riscar novamente. O 15 também. Então, eu vou procurar direitinho quais são os múltiplos de 15 que ainda não foi riscado. 35. Pronto. Os múltiplos de 5 foram riscados. Para riscar o número 7, que também é primo, vamos riscar todos os múltiplos de 7. Então, vamos lá. Último passo, vamos escrever os números primos que a gente não riscou. Lembrando, o número 1 ele não é primo, não é par, não é composto, não é primo nem composto. Vou colocar só o 2, o 3, o 5, o 7, que são os números primos. Então, relembrando, primeiro passo, você escolhe a tabela, desenha a tabela do tamanho que você quiser, né? Esse é o método de Eratosthenes. Primeiro passo, você vai pegar o primeiro número primo, que é o 2, que a gente já sabe, e vai riscar todos os múltiplos de 2. Depois você vai pegar o 3, vai riscar todos os múltiplos de 3. E depois o 5, todos os múltiplos de 5. Aí vem o 7, todos os números múltiplos de 7. O 11, dependendo do tamanho da tabela que você fizer, você vai precisar fazer com o 11 também. Se for uma tabela até, por exemplo, 800, você vai ter que continuar fazendo até o 13. E assim, o processo é o mesmo. É só você seguir e fazer. Quando chegar no final, os números que não estão riscados
são todos os números primos. Verifique e assinale com X os números primos. Como que eu vou verificar? Vou pegar o 23 e dividir por 2. 1, 2, que dá 0, abaixo 3, 2, que dá 2 e sobra 1. Então, o 23 é um número primo. Vamos pelo 40. 40 dividido para 2. 2 vezes 2. 4, que sobra 0, abaixo 0. Então, o 40 não é um número primo. O 35, a gente pode ir pelo critério de divisibilidade, ó, termina com 5. Então, o 35 não é um número primo, ele é um número composto. O 61, vamos fazer o 61, dividido por 2. 3 vezes 2, 6, sobra 0. Abaixo 1, também sobrou o resto. Então, o número 1, o 61, é um número primo. 81, a gente sabe que 81 e 9 vezes 9 é 81. Então, a gente já viu que esse aqui não é um número primo, ele é um número composto. O 89. 89 dividido para 2. 4 vezes 2, 8. 0. Abaixo 9. Vamos por 4. 9. 4 vezes 2, 8. Sobra 1. Já deu, sobrou o resto. Então, vamos ver 89 dividido para 3. Vamos ver. Então, 3 vezes 2, 6. Sobra 2. 29. 29, vamos por 8 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Sobra 2, 0. Então, o 89, acabamos de ver que é um número primo. E o 279. Vamos dividir ele por 3. 9. 9 dividido para 3, 27. Sobra 0. 9. 3. 3 vezes 3, 9. Então, o número 279, ele é um número composto, ele não é primo. O 401, vamos dividir ele por 5, né? Aqui dá 8, 8 vezes 5, 40, e sobrou 1, então 401 é primo. Vamos ver agora o 101. 101 dividido para 2. 5 vezes 2, 10, sobra 0. Abaixo 1. Então, nós vimos que 101 também é um número primo.